Para que isso, ó? Para que esse enfrentamento, ó? 26. Para que, ó? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então isso foi Cristo fez com a igreja. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Para que os maridos não se achassem dono das mulheres, fazendo com que a sua pressão no matrimônio contra a sua esposa, porque, não, você tem que ser sujeito a mim, gere até rugas, máculas de sofrimento, de dor, de angústia, por ser destratada, maltratada, mal cuidada, mal amada, mal querida, mal desejada e tantas outras coisas que pudesse fazer com que ela gerasse nela rugas, mácula ou qualquer coisa semelhante, entendeu? Como alguém pode dizer assim, quantas vezes a gente não vê numa reportagem, em alguma coisa, ou alguém que a gente conhece que tem um matrimônio muito difícil, muito terrível, e aí envolvendo até prisões e tudo, um monte de coisa assim, ou agressão física e tudo, e a pessoa, quando sai assim, chega até um, virar para o outro e dizer assim, olha a expressão do rosto dela, que expressão sofrida, né? No rosto dela está a expressão de sofrimento, de dor, de angústia, tá entendendo? Então a pessoa está triste e tudo, quer dizer, o próprio rosto já transfere essa... Não. Sujeitando-vos uns aos outros, não seria um ao outro. Sim, veja... Se o senhor jogar lá Filipenses 2:3, joga Filipenses 2:3. Sim. Acho que nessa parte específica. Mas tem que ficar claro aí que a citação que quem fala que é da mesma perícope foi outro professor. Filipenses 2:3. Entendeu, Genilson? Quem falou que é o mesmo foi outro professor. Não, esse aí é a regra geral. Não, esse aí, o 21 é regra geral. Mas isso também não significa que nós, maridos, possamos tomar posse dessa palavra também para lidarmos com a esposa. Não, ele não faz parte dessa perícope. Outros doutores que acham que faz parte da mesma perícope. Entendeu? Até mesmo porque já estão se desenvolvendo uma nova cultura familiar por aí afora. Tem outras coisas por trás dessas citações quando querem. E daqui a pouquinho, quando você for ver, na própria organização, você vai ver o que vai surgir, o que vai começar a aparecer. Vou trazer isso agora na minha oportunidade. Sim, entendeu? Então, como diz aqui, olha, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por unidade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Né? Pode ler. Está vendo? Uma sujeição de um aos outros. Semelhantemente, vós, jovens, seis sujeitos aos anciãos. No capítulo 6 ali vai tratar, ou mesmo capítulo 5 também, né, de Efésios vai tratar. Sede todos sujeitos uns aos outros, revestidos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, essa atitude de humildade feminina é muito importante para o relacionamento a dois. Foi feita a citação do verso 21, outro professor de uma outra denominação diz que essa perícope deveria estar juntos. Agora, isso também... Porque esse 21 não faz parte da perícope que nós estamos lendo, não significa que nós homens também não devemos agir do jeito que está aí na hora de lidar com as nossas esposas, né? Mas que o 21 é geral, é para o geral. E aqui nós estamos tratando do particular, o casamento. Outra pergunta. Uma decisão para ser tomada meio difícil entre o marido e a mulher. O marido falou, ó, essa aqui eu entendo que é melhor, assim. A mulher fala, mas eu entendo assim. Qual deve prevalecer? A mulher segue, ó, então já que está assim, então, caso de empresa, como o senhor falou, dependendo da empresa, o chefe lá, o superior, às vezes está errado. Não, às vezes, estou falando. Sim. E o inferior fala, ó, eu vou fazer o que você Dessa está outra... falando, mas eu acho que o melhor para você é assim.
Isso acontece muito nesses atendimentos que a gente faz. Tem 11 anos que a gente atende presídio, é o que mais acontece. Que a pessoa está dentro do presídio, quer que resolve de um jeito, mas quando chega lá fora, as coisas se resolvem de outra maneira. Né? A melhor coisa que existe para o casal é entrar no melhor meio termo. Mas se a gente for seguir a regra do que a Bíblia está ensinando, fica como se disséssemos assim, a última palavra fica com o marido, né? Porque ele é o cabeça, é o gerente, é o administrador, é o líder. Agora, nós maridos, nós já aprendemos muito na nossa vida que muitas vezes a ideia da mulher estava melhor do que a nossa, depois que a gente faz a decisão, né? Então, o equilíbrio é a melhor coisa que tem. Na topografia, quando a gente usava uns aparelhos que não eram tão precisos, mas na época eram mais precisos, a gente fazia assim, fazia uma leitura quando passava de 30 minutos, que são graus, minutos e segundos. Quando o segundo passava de 30, a gente lia para frente. A outra leitura, se o segundo fosse menos de 30, a gente jogava para trás. E no final a medição saía perfeita. Eu acho que uma hora tem que ser com um, uma hora tem que ser com outro, que a gente se permita, assim, vai ser a melhor forma de levarmos a vida a dois no nome de Jesus. A melhor forma. Marcelo. Sábado retrasado, quando o Daniel me deixou na esquina da minha principal, para chegar em casa, quando eu entrei, por coincidência, encontrei lá com meu vizinho, que foi casado há muitos anos, e ele tem trabalho na igreja católica. E ele separado. Aí a conversa rolou lá uns 30 minutos, e ele entrou, por coincidência, sobre a separação. O questionário que a igreja tem para preencher, no caso dele, tem carro, era casado, tudo certinho, separou, o questionário é tão Rigoroso. detalhado, Uhum. que a outra parte não quis nem mexer com o questionário. Sim. Como ele quer casar de novo, quer continuar seguindo e tendo o ofício dele na igreja, ele preencheu esse questionário, que vai para uma pessoa, que vai para outra, Até chegar no Papa. o Supremo, Isso aí. vir. A decisão. Ele acredita que vai ser favorável por ele casar de novo. Uhum. Mas a outra parte não quis nem mexer com o questionário. Sim. Então, o que acontece? Algumas igrejas evangélicas, a maioria, como diz assim, a pessoa vem lá de outra igreja. Vamos supor dessa aí, da igreja. Sim. Ah, não, você lá, você não conhecia a verdade, então aqui a gente aceita porque você agora vai ser batizado, mas sabe, então sua nova vida, então você pode vir com essa a sua... O novo matrimônio. aceita. E eu andei pensando naquilo, achei isso uma grande falha. Porque não tem esse questionário na mão, por quê? Porque o casamento lá foi feito dentro do padrão bíblico. Uhum. A separação É dentro do padrão também. eu que encara aquele questionário. Sim, sim. Eu não vi, mas segundo ele é bem. Não, é puxado. E aí, às vezes, o cara erra que a igreja que aceita, ela está errando em aceitar porque não sabe o que aconteceu lá atrás. Mas quando a gente não sabe o que aconteceu lá atrás, é justamente que o casal já está passando do pecado. E geralmente quando vem agora para a linha protestante ou para a linha evangélica, a vida dele já foi tomada aquela sua situação. Não pode prejudicar a igreja. Não, porque agora ele pode ter uma novidade em Cristo Jesus. Eu estou entendendo a sua pergunta, porque se lá é tão rigoroso assim, como é que nós não vamos ser rigorosos na hora de assimilar essas pessoas que estão entrando? Mas elas já tomaram a decisão da vida delas e já se decidiram, independente de igreja ou não. E agora há uma possibilidade de renovação em Cristo Jesus para cada um deles e os dois. Então ninguém agora vai, eu vou te impedir porque lá você não fez esse pedido documental e não foi lá de cima que te liberou. Nenhuma igreja protestante vai fazer isso. Nem essas que têm documento assinado com eles de parcerias em outros países, outros lugares, aqui no Brasil nem tanto. Então, essa decisão da igreja, ela não vai tomar esse posicionamento, porque o outro casal, ou eles já se resolveram e agora estão querendo vir para a igreja. Ele é divorciado, ela é divorciada, ou ele é divorciado, ela é divorciada, ele não. O casal já está junto, já está resolvido ali. Então a igreja vai acolhê-los e vai apresentar a Cristo a doutrina da fé. E se eles aceitarem, eles podem ser batizados em nome de Jesus e ter uma vida renovada. Resolveu entre si, mas por aquele documento. Não, por aquele documento não. Às vezes não, às vezes pularam fora. Aí, quer dizer, então eles já não participam mais. E se eles não participam mais, eles não têm mais que prestar conta com o grupo que eles estavam participando lá.
todas essas regras, tudo aquilo que a gente está falando aqui, gente, é para quem está na fé. Quem não está na fé, isso aqui é alheio à vida deles, às decisões deles do dia a dia. Quis trazer isso porque está dentro do assunto. Sim, foi importante. Ele está passando por isso já faz algum tempo e nem teve a resposta ainda. Ele acha que vai vir favorável a ele, respondendo esse questionário, que a coisa não é fácil para o homem e a mulher se separar. O homem e a mulher que é casado ali, de acordo com a Bíblia fala, não é tão simples assim. Não. Aqui no Brasil, gente, na década de 70 para 80, ninguém separava direto com divórcio, não. Passava primeiro pelo desquite. O juiz dava um tempo para o casal ver, para depois, então, tinha anos, né? Eu não sei se era 1 ou 2 anos, só depois é que podia ir lá ver coisa de divórcio. Essa situação toda aí. Então, eles... Aí outra coisa que eu estou falando também, isso eu já era diácono da igreja, um casal da igreja, batizado nas águas puras. Começou com esse negócio de lei aí da Lei Maria da Penha. Sim, sim. A mulher começou a agredir o cidadão com palavras, estimulando ele a bater nela. Eu fui chamado lá. E eu presenciei. Uhum. Eu intervi, depois eu fui até elogiado, quem quiser depois conversar com o pastor, fui até elogiado que eu agi como um homem de Deus, como um homem. Equilibrado, né? A mulher, fui chamado lá para o terceiro, estou em Rio, porque a família morava junto, a mulher estimulando o homem a partir para cima dela com agressões, para ela se utilizar da lei. Então assim, quando fala de divórcio dentro da igreja, dentro da fé, com irmãos da igreja, a coisa tem que ser tratada com muito carinho. Sim. Saber ir lá atrás, saber por quê. Às vezes vamos supor que esse camarada batesse essa mulher. Uhum. Vem, bate pra cima. Faz isso, ele é homem. Vamos supor que ele fizesse. Então a gente não pode julgar direto. Tem que ir lá atrás, saber, investigar o porquê que chegou aquilo ali. Porque ela estava estimulando ele a fazer isso para ela depois se apegar nessa lei aí. Então, acontece de tudo. E a igreja tem que ser sensível a lidar com isso. Mas vamos voltar então para Efésios capítulo 5. Vamos dar uma paradinha aí no versículo 26. Porque, olha só o que é que diz aqui no verso 26, 5, 26. Para santificar a mulher, a igreja, no caso Jesus, e o homem e a mulher. Porque ele está usando uma linguagem. Há um mistério no casamento. Ah, o Ezequiel, né? Ah, sim, Ezequiel. É um comentário, na verdade, é um comentário, porque o senhor falou aí que, assim, às vezes você tem que, não menosprezando, assim, a autoridade da mulher, mas perante a Bíblia, várias decisões que o marido deixou que a mulher tomasse à frente, foram dados para trás. Foi danoso, né? Abraão, o próprio Adão, e são vários, são reis, e já viram que deixaram a mulher tomar a frente e deram tudo para trás. Mas teve vez, Isaac, que muitas mulheres é que tomaram a decisão acertada e o homem foi e confirmou. Para quem não sabe, a independência do Brasil, decretada em 7 de setembro por Dom Pedro I, a esposa dele, a princesa regente, já tinha assinado com José Bonifácio. Ela só mandou uma carta: os frutos estão maduros, colhe-os antes que apodreçam. Ele só levantou a espada e gritou independência ou morte, mas a mulher já tinha feito. A princesa Isabel, tanto a lei do ventre livre, depois quanto a liberação da escravatura no Brasil, também ela aproveitou que o pai estava em viagem, ela ficou princesa regente e resolveu, porque ela é a única herdeira, porque os 2 irmãos dela tinham morrido doente. Assim, então só não pode deixar ela levantar a espada Querer dominar, né? última Palavra. Eu acho que Às vezes a gente tem que fazer o quê? um equilíbrio, Ouvir, conversar, chegar a um acordo, É para ele tomar a decisão final. Eu acredito que você... ou ele chegar embaixo, vou fazer o que você está falando, e assinar e fazer, foi ele que fez. Então, mas a gente, tudo com equilíbrio. Deus nos dá em Cristo Jesus capacidade. Gente, tem muita gente que não é na fé e vive um matrimônio muito mais equilibrado do que casais que conhecem isso tudinho que está aqui. Então, é muito importante isso para nós. Então, santificar, purificar a igreja com a lavagem, com água pela palavra, para ela ser apresentada depois pura, gloriosa, sem mácula e ruga, né? Então, olha só,
apesar do marido não poder, olha só, apesar do marido não ser como Cristo e não poder ser como Cristo, no sentido de salvar, ele pode amá-la de forma sacrificial, da mesma forma com que Cristo amou a igreja, para honrá-la, ensiná-la o evangelho, para contribuir para com que a sua esposa se torne cada vez mais também semelhante a Jesus. Nós estamos falando de uma época em que as famílias são dirigidas também pelos pais, né? Então, a gente entender essas coisas. Então, a linguagem de Paulo é para mostrar. Só que a igreja em Éfeso, a igreja em Corinto, a maioria dessas pessoas são gentios que entraram para a fé. E a forma do modus vivendi e a cultura deles é diferente de um judeu. A igreja, lá no princípio, ela era o quê? Era a seita dos nazarenos, uma seita judaica no mundo judaico. Agora ele está no mundo afora, apregoando Jesus de Nazaré, o Salvador, o Messias do povo judeu e também Salvador do mundo, e agregando essas pessoas para a igreja. Por isso que também tem uma forma com que essas cartas são escritas. Elas são cartas para nos mostrar como é que deve ser o processo. Então veja bem no verso 27, vamos ver aqui no 27. Quem vai ler? Já lemos 27, né? 28, 29 e 30. Faz favor, quem vai ler? 28, 29 e 30. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres. Isso. Como seus próprios corpos. Isso. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Pode ler 29. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. E por que isso? Verso 30. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Então, viu como é que é isso aí? Como que é isso aí? Que coisa interessante. Então, não somos mais dois. São um. O casal é um só. Então, os casais devem se aprofundar nessas coisas maravilhosas. Porque quando ele vai, 31, 32 e 33, a gente dá esse desfecho aqui, aqui em Efésios, para a gente ir para 1 Coríntios. Quem vai ler? Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher, e serão dois numa carne. Isso. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então ele diz, há um mistério entre Cristo e a igreja, e ele é semelhante no matrimônio. E vocês têm que desvendar esse mistério aí agora para viver o melhor do relacionamento a dois. É isso que o apóstolo está querendo dizer. 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Ela vai devolver esse amor, esse sentimento com muita facilidade. Então, o marido deve tratar a esposa como uma unidade em Cristo e como o cuidado que Cristo tinha com a sua igreja, porque não são mais dois, são um, e é um mistério, é explicado pelo relacionamento de Cristo com a igreja. O mistério do matrimônio, por que que Jesus falou o que falou, por que que Deus fez o que fez lá no início, no Gênesis, ele é explicado no relacionamento de Cristo com a sua igreja. Os casais devem se aprofundar nesse mistério revelado em Cristo e usá-lo como modelo, uma referência que deve ser de Cristo ali no matrimônio. Ter esforço para desenvolver um relacionamento completo, caracterizado por amor, respeito, valorizando mais os esposos e valorizando mais também as esposas. Uma unidade, uma complementariedade. Genilson. Eu fiz a pergunta vez aqui, mas não devo responder, porque eu não tenho nada. Eu conheço um rapaz que ele adulterou com outra mulher também era casada. E a mulher largou o marido, ele largou a mulher dele também, eu só não sei informar se eles divórcio cada um do seu lado lá. E eles vivem hoje juntos, e decoração, pouco, nada. Ainda bem, pastor, seu conhecimento que o senhor tem, como é que é a situação deles? Tem salvação? Na metade da escola. E ter deixado para o finalzinho, que já acabou o tempo. Acabou. É porque é o seguinte, é uma coisa muito séria. O que houve ali foi uma troca, né? Ele trocou a esposa pela esposa do outro. Outros casais, um fica com a esposa de um, o outro fica com a esposa de outro. As pessoas tomam essas decisões. E quando é que elas estão tomando essas atitudes? Na dureza de coração,
nas paixões e no pecado e nos ardis que Satanás colocou diante deles, eles aceitaram. Este amor pode se tornar verdadeiro e recíproco? Sim, ninguém pode negar isso. Ninguém pode negar isso. Agora eles têm que se resolver com Deus em Cristo Jesus. Como eles vão resolver a situação deles? Como é que vai ser isso aí? Se fosse depender do que a gente pensa, quando a gente lê, a gente vai falar, não tem chance para eles nunca. Mas se depender de Davi e de tantos outros na história na Bíblia, a gente vê que tem solução. Dentro de um verdadeiro arrependimento, uma transformação plena e completa de um nascer de novo. Por mais estranho, por mais estranho e difícil que possa ser para nossas mentes. Morreu porque mandou matar, né? Não, aí já separou, já está um vivendo um lado, outro está o outro. A gente tem que orar para esse casal um dia se despertar mesmo e ter um encontro verdadeiro com Jesus e não viver só uma religiosidade. É lógico, né? Para ninguém mandar matar ninguém para ficar livre do outro, né? Então tem situações assim, gente, que é o seguinte, elas aconteceram, já foram, desculpa o que eu vou falar, tá? Solucionado já está. Para a vida do casal já está resolvido. Agora eles têm que se ver com Deus e com Cristo. Agora, qual a igreja eles vão procurar? Qual congregação eles vão procurar? Vai ser aqui, vai ser lá, vai ser acolá, vão chegar aqui? Como que a congregação vai reagir quando essas pessoas vêm e entram pelas portas, depois de 1, 2, 3, 5, 10, 15 anos já convivendo junto? Como que reage para trazer essas pessoas para Deus e para Cristo Jesus? Tem coisas da vida que elas se acertam daqui para frente. O para trás tem que ser lançado no mar e sepultado no perdão de Deus em Cristo Jesus. Tem condição de possibilidade se forem sinceros e verdadeiros com Deus.